Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Américo da Empateia e hoje estamos aqui no Pinhão Talk, que é o podcast do Vale do Pinhão, da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, durante aqui no Smart City Expo Curitiba. E é um evento aqui que acontece aqui na Arena da Baixada durante esses 3 dias para falar de cidades inteligentes, falar de tecnologia, falar de inovação e também de mercado, todas as tendências. E hoje, para trazer essa temática na área de tecnologia, corporate e também na visão de como que as empresas vão inovar, eu trouxe 3 convidados hoje. O meu amigo Nicolas Ramires, que é da Agência Curitiba, o Sidney e Fred Scheible. Correto. Scheible, é isso aí, acertei, Fred. Beleza. Deixar o Fred se apresentar primeiramente, depois o Sidney e o meu amigo Nicolas. Excelente. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Sempre é muito bom a gente falar um pouquinho de inovação e trazer um pouco das novidades que a gente está buscando aqui, né? Meu nome é Fred Scheiben, sou CTO da Moa Ventures. Nossa empresa, apesar do nome Ventures, né, ela é focada em Venture Capital, Venture Builder e principalmente consultoria de inovação, né? Então, a gente acaba apoiando, desenvolvendo, estruturando muitos programas de inovação junto com vários players, né? Desde Sebrae, grandes empresas também. Que legal. Sidney? Então, Fred, obrigado por ter vindo aí, agradecer também, obrigado para todo mundo. Então, Sidney, sou comercial da Agência Curitiba, estamos passando por um momento aqui de muitas apresentações, né? Amanhã a gente vai ter a apresentação oficial de 3 programas principais, eu diria, né? Entre eles aqui, o Fred e a Moa tem uma participação, todo mundo vai ficar sabendo em breve, e é disso que a gente vai falar. Então, né, minha parte mais comercial Que ali, legal. desenvolvimento na Agência Curitiba. Tá fazendo novos negócios, então, para o pessoal da agência. Em busca disso. Que legal, show de bola. A agência está passando por uma transformação, Nicolas. O que você me conta? Bom, é isso mesmo. Eu sou Nicolás Ramírez, eu sou assessor da presidência na área estratégica, que justamente abraça os novos negócios, as novas frentes de negócios da Agência Curitiba e é coordenador da governança do Vale do Pinhão pela prefeitura, digamos assim. Estamos, então, num processo de transformação, de um novo momento, um novo estágio, né, da Agência Curitiba nos seus 19 anos de existência. Ela está agora assumindo uma posição de entrar no mercado, abraçar o mercado, numa vertente nova, distinta daquilo que já vinha sendo feito, daquilo que foi construído ao longo dessa história. Está ampliando o seu leque de trabalho e aí a Moa justamente vem nessa oportunidade de trazer, né, novas frentes de negócios, novos trabalhos, novas oportunidades. E aí eu sinto, né, numa área de desenvolvimento de negócios, somando a atuação dentro do que seria corporate e startups, nós estamos inovando e trazendo, né, um novo segmento, digamos, para dentro da agência, mas que ele já existe, Que legal. apenas sendo agora deslanchado. Fred, como que a Moa tem atuado dentro do ecossistema de inovação? Vocês são muito fortes em Santa Catarina, né? E estão agora aqui no Paraná. Você fica dentro da Hot Milk, que está aqui conosco, né, Fred? Mas como que é a presença da Moa Ventures dentro do ecossistema? Como que vocês atuam dentro disso? A Moa é uma empresa de Santa Catarina, né? A gente fica dentro do Instituto da Indústria, né, em Florianópolis. Até nosso DNA veio de inovação na área de hardware, né? Então, a gente teve a aceleração da Hards e depois nasceu a Moa. A gente foi desenvolvendo outras acelerações, né? E, como você falou, a gente acabou se desenvolvendo muito em Santa Catarina, mas eu sou bicho do Paraná, né? Sempre estive aqui e tal. Então, a gente também está buscando desenvolver algumas coisas, assim, fantástico a gente está trazendo essa parceria. Na verdade, eu já trabalhei com a agência em vários outros momentos, né? A gente fez vários movimentos interessantes aí, 2 hackathons aqui em Curitiba. Então, a história de inovação de Curitiba tem vários capítulos interessantes pré-Moa, né? E aí, com a Moa agora, fico muito feliz de ver que a gente também está buscando desenvolver, né, esses novos negócios aí. A gente está muito animado em trazer isso. Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante para falar que a Moa nasceu em Santa Catarina, mas hoje a gente tem uma atuação nacional. Que legal. Então, por exemplo, a gente começou com mais com hardware, indústria, né? A gente foi muito nessa
na teoria anti-Faria Limer, né, que a gente Hum. sempre brinca, porque a gente foi muito para a economia real. Então, já apostou muito no desenvolvimento da indústria, deep techs e tal, né, que todo mundo sempre tinha bastante receio. E a gente acabou tendo bastante sucesso. A gente tem 25 investidas, né, em vários momentos diferentes e tal, né? A gente sempre está encontrando pessoas interessantes aqui. Tem vários de Curitiba, né? Corsim, que é um super exemplo legal na área de saúde aí, de inovação aí em testes de pessoas que estão tendo ataque cardíaco, por exemplo, né? Sinais legais. Virou a maior, ganhou a premiação de melhor Deep Tech do país no ano passado, né? Então, bicho de Paraná, né? Também coisas legais aí. E aí a gente fez uma coisa muito interessante, a gente começou a explorar outros mercados. Por exemplo, com o Sebrae, Sebrae do Rio Grande do Norte, a gente desenvolveu um trabalho, eles trouxeram a gente para a gente trabalhar, eles falaram, poxa, a gente tem, a Petrobras saiu daqui do Nearshore, e a gente tem aqui grandes, né, Petronas, PetroRecôncavo, outros players aqui, eles querem inovar, mas estão buscando aqui como fazer isso da melhor forma possível. Aí a gente foi lá e resolveu apostar mesmo, né, junto com eles, Sebrae do Rio Grande do Norte, criamos a Petros, que foi uma aceleradora que está fazendo bastante sucesso aí, onde a gente traz startups, conecta elas com as grandes empresas, e a partir dali, né, existe recurso e tudo mais, né, buscam um projeto. Então, esse é um exemplo, né? A gente teve Nova Amazônia com o Sebrae, a gente tem um projeto agora que a gente tem a Locus, que é um projeto também voltado para bios e nanos, então a gente também trabalha com área de pesquisa, transforma o pesquisador em empreendedor, então tem todo um processo de aceleração, né? Então, o que que a gente vê com isso? A parceria com as empresas e com o exemplo aqui da agência que a gente está buscando trazer aqui, não sei se eu posso falar muito aqui agora, Pode. mas Totalmente, todo mundo vai saber. vai saber, então eu posso falar, né? E aí o que que a gente quer trazer aqui é justamente toda essa expertise que a gente tem aqui. Vale lembrar que a gente tem vários unicórnios aqui, né? Pô, a gente tem aí Madeira, tem Ebanks, tem o List, tem vários outros players aí, né? Pipefy, né? Se desenvolvendo. E aí o que que a gente tem com isso? Pô, a gente tem um DNA aqui de fintechs, a gente tem indústria automobilística, a gente tem várias áreas interessantes que a gente poderia explorar, né? E aí pegar todo esse know-how e o que que a Moa quer trazer é ajudar a criar esse processo de aceleração que a gente aproxima a indústria junto com toda a expertise da agência e a Que gente legal. acelerar aí com várias questões A interessantes. agência, ela, como a gente tem conversado, né, ela tem se transformado e tem atuado muito olhando também para o mercado, não somente nessa questão de relações institucionais, que Exatamente. na verdade, assim, a gente tem que ter, a agência tem sido um agente multifacetado, né? Porque não, ela precisa estar tanto na relação institucional, mas ela também tem que fazer agora mais a articulação com o mercado também, né? Justamente. Porque a gente está dentro dessa tríplice hélice, né? Hélice quádrupla e assim por diante, né? Sidney, me conte como que tem sido a expectativa e como que vocês têm atingido quais são os objetivos que você pretende atingir nessa frente? Então, o Fred estava falando aqui, eu lembrando um pouquinho da história para dar esse cenário. Logo que eu entrei, a agência não tinha uma área comercial, né, propriamente dita. Uhum. Então, tão logo eu entrei, né, vou fazer alguns contatos aqui para justamente, né, já estava com essa visão, né, vindo aqui com o Uhum. Nicolás, com o Dario, nosso presidente, de ir mais a mercado. Então, vou acionar aqui alguns contatos, né, do histórico comercial, enfim. O Fred foi um dos primeiros aí que eu fiz contato e lá atrás a gente veio desenvolvendo, a ideia começou a nascer, tomar forma, apresentamos aqui para a agência o Fred, começamos a fazer isso já há alguns bons meses, né? Sim. E agora essa é a ideia, né, de voltar-se mais ao mercado, né, abrir novas frentes e acelerar com isso tudo. Chegou eu já vou falar aqui, né, a parceria que tá vindo ali, oficialmente amanhã todo mundo vai ficar sabendo, mas aí apresentamos a Moa, nasceu essa ideia, essa que vamos falar aqui, tem mais uma ou duas, quem sabe, né? Enfim, e agora a ideia é justamente ir a mercado, aproximar das empresas, uma coisa que a agência já faz muito bem, já temos um relacionamento bastante desenvolvido, muito próximo, muitas frentes para se atuar, então focalizamos em alguns temas, em alguns nichos, digamos assim, e aí esse projeto tá saindo oficialmente amanhã e vamos aí Uhum. certamente acelerar muito em breve com mais fechamentos aí. Que legal. Fred, você é o cara da tecnologia, né?
você tem história a perder de vista, né? Eu sou jovem há mais tempo. É, Sou jovem. vocês não têm ideia de como que esse cara é a figurinha do Alma, assim, é o Pelé da figurinha, do alvo de figurinha, assim, do time, da galera, né? Fred, me conta uma coisa, assim, o que que você tá olhando hoje a tecnologia, você que vive isso hoje, já viu de tudo, né? Aquilo que é hype, o que não é, de fato, e o que que você vê de potencial aqui para nossa cidade de Curitiba? Eu acho que a gente, primeiro que talvez assim, resgatar um pouco, assim, a gente tem um histórico muito bom de empresas de tecnologia também em Curitiba, né? A gente tem até centros, né? O próprio ICI desenvolveu muitas coisas interessantes, tem o Tecpar, tem, né, a própria agência. A gente, vale lembrar que foi uma das primeiras cidades que se abriu para dados abertos. Né? E aí a gente vê, Verdade. eu participo de um movimento chamado Code for Curitiba, que vem do Code for America, né, que foi criado lá pela Jennifer Polk. Procurem lá o text dela, bem legal, assim. O Obama chamou ela para trabalhar junto com ela nesse movimento de democratização da tecnologia na época que ele entrou lá. Então, só para trazer um pouco. E Curitiba foi uma das primeiras cidades a se abrir para trabalhar. E a agência foi a primeira que trabalhou esses dados. Eu estava lá junto, trabalhando isso. Então, assim, eu lembro disso, né? Tem É. história, né? E aí, o que que a gente tem com isso, né? No momento que a gente vê a possibilidade de uma cidade abrir os seus dados, tecnologia, se abrir para buscar explorar, né? A gente vê os hackathons, né? A cidade pegou ideias do hackathon, trouxe o pessoal para dentro da cidade, né? A gente vê implementações que foram feitas. Então a gente vê que a tecnologia sempre esteve muito próxima aqui em Curitiba, né? Uhum. E aí a gente viveu vários momentos interessantes aí, né? Eu acho que teve outras pessoas que passaram aqui também, né? O Eros, né? A gente estava comentando, né? Sim. Pô, então, pessoa incrível aqui também, Bematec, toda a história super legal aí, interessante. A gente vê que a gente não é só software e hardware, né? E tudo mais. O que que a gente está vivendo? Eu acho que a gente está vivendo um momento fantástico da tecnologia, que é a verdadeira democratização da tecnologia, né? A gente vê aí com o ChatGPT, né? Os LLMs, a gente quebrou a barreira de que quem tinha acesso à inteligência artificial eram só pessoas de tecnologia, matemáticos, estatísticos, cientistas, né? E agora qualquer pessoa pode ter acesso a isso. E o que é muito interessante é que eu lembro quando a gente explorava até aqui muita coisa, a gente via eventos da IBM, por exemplo, lá em 2015, 16, enchiam de pessoas aqui que já tinham conhecimento, estavam testando muita coisa. Então a gente vê que Curitiba sempre foi muito inovador. Na época dos chats, né? Agora a gente tem as LLMs e outras evoluções, e a gente vê as startups também evoluíram muito nessa linha. Então, eu acredito que assim, o momento que a gente está vivendo agora é um momento muito bom, em que as ideias, aquela barreira muitas vezes de custo da tecnologia caiu, e a gente vê muita gente desenvolvendo e criando soluções muito boas, né? Então, Uhum. e aí uma coisa interessante que eu vejo que quando a gente olha para a inteligência artificial, ela não é, né? A gente vê cada vez mais a importância de olhar para a pessoa, processo, dados, depois Uhum. a gente automatiza, né? Depois a gente olha para a AI, né? E aí a gente vê que é, tem muita solução interessante aqui em que todo mundo foi buscar essa estruturação de processo, governança de dados, gestão de dados, para daí explorar todo esse caminho. O pessoal, de tanto tecnológico que foi, às vezes precisa voltar até para o analógico, resolver primeiro as pessoas, para daí você desenvolver daí a automação das coisas de maneira para ganhar escala e assim por Desafio, né? diante. É o É desafio o de desafio desse. tecnologia, Uhum. né? Bom, Curitiba tem um potencial enorme, né, Nicolas? Muita gente boa, né? O Fred é um exemplo aqui, é uma prata da casa, Prata da casa, né? né? E um time muito bom. Uhum. E a gente tem o Vale do Pinhão, né? Me conta um pouco mais do Vale do Pinhão, como que a gente encaixa tudo isso com a Tu governança. sabe que tu sabe que pensando em tudo isso, todos esses ajustes, todas essas mudanças e o que o Fred comenta da tecnologia, do que já foi o celeiro da tecnologia, a abertura de dados, e pensando nos negócios, inclusive nessa nova área de negócios que se abre, né, pela agência, quando a gente observa o ecossistema, o Vale do Pinhão, a governança, a gente vê que sempre é natural.
Esse objetivo que é natural. Quando pensamos em negócios, cada um sempre enxerga o seu objetivo, o seu métier, né? Aquilo que domina e aquilo que quer captar de mercado, né? Enquanto negócios. Mas hoje a governança está conseguindo fazer uma coisa bem interessante, está conseguindo chegar como o que é o mínimo que nós podemos fazer para que todo mundo ganhe de forma similar e que prospere de maneira bem equitativa. Nós estamos chegando nesse nível hoje dentro do aspecto da governança. O grupo está tomando ciência disso. E justamente esse momento bastante oportuno que a agência vem complementar mais um braço de atuação, que é uma coisa interessante. Nós temos muitos atores dentro do mercado, nós temos muitos atores enquanto hélices, poucos conseguindo se comunicar, poucos conseguindo fazer conexões mais aprofundadas do que conexões mais até de relacionamento. Nós vimos isso, né? Tipo, Formalizações. Formalizações, né? Você está com a gente na governança desde o início do pacto, em 2020, 2021. Você participou, né, Américo, desta construção do pacto e você viu a gente passar para a construção do regimento interno da governança. E quando a gente monta isso, a gente vê uma série de deficiências que têm que ser retiradas para unificar. Só que a gente vê que todo mundo tem uma deficiência, que é chegar na corporação, que é entregar a solução, que é a própria corporação achar a solução dentro da cidade. A grande empresa, ela às vezes não enxerga essa solução dentro da cidade e ela vai para fora. Assim como dias atrás, eu e o Citi fomos testemunhas de catarinenses, pessoas de Blumenau, vindo para cá e dizer assim, nós não estamos achando solução lá, podemos tirar a solução do Vale do Pinhão? Ótimo, claro que pode tirar, com a gente, com outros, nós podem vir. E aí nós temos empresas de áreas familiares, que é uma bastante forte em Santa Catarina, e aí nós temos alguns cases, né, que o Citi inclusive começou a desbravar nessa abertura de negócios, empresas que têm problemas, que passam por transformações familiares inteiras, terceira, quarta, quinta geração, e que precisa de inovação urgente, porque ela está num gargalo que ou ela faz, ou ela morre. Então a governança está nos ajudando hoje a enxergar isso como, não como oportunidade, mas como necessidade de construir esforços para a gente poder passar por um patamar diferenciado, digamos assim. É um momento muito oportuno para novas alianças, né? Para a formação dessas alianças que fazem a inovação de fato acontecer, né? Que não é só um evento. Claro que um evento como esse, dessa magnitude, ela se faz necessário para ajudar a mexer o doce, né? Mas a inovação, de fato, acontece quando a tecnologia, ela passa pela pesquisa, ela já é desenvolvida e ela chega no mercado e aquilo vira um motor de desenvolvimento econômico e social, que é onde a agência tem que impactar, né? Você, dentro da sua experiência, Fred, o que você vê assim que, olha, qual que é aquele ponto de falha, aquele gap que ou não só as startups, mas também as grandes corporações falam, olha, eu quero ser inovador, eu quero empreender, eu quero fazer inovação e tá perdendo o time por conta desse ponto. Eu acho que é bom. Eu até pegar um gancho aqui. Eu acho que talvez uma coisa interessante aqui que você falou dos silos, né? Das verticais, né? Eu acho que esse é um grande desafio, principalmente quando uma empresa vai inovar, né? E primeiro ela sempre procura, poxa, vamos fazer isso dentro de casa, né? P&D, vamos desenvolver. Aí ela acaba percebendo que para ela entender bem o que está acontecendo, ela tem que ter um olhar diferente, de fora para dentro e não de dentro para fora. Então, talvez esse seja um primeiro grande ponto a se observar. E eu acho que um outro muito importante, assim, talvez, a gente está inovando, a gente está buscando o porquê que a gente quer inovar. Então, entender bem esse propósito da inovação, sabe? Eu acho que isso é bem importante. E claro, a gente vê muitas empresas acabam, não, vamos inovar porque está todo mundo inovando, né? E aí você começa a trabalhar uma série de coisas, mas a gente olha, mas peraí, a gente está inovando por quê e o que a gente quer fazer? Então, ter bem essa visão estratégica de governança aqui, que né, o Nicolas trouxe muito bem, isso pode ser construído com o tempo. Isso não é uma coisa, você não vai acertar de primeira, né? Então, esse é um ponto, a inovação também tem isso, testar, errar, aprender, corrigir, fazer de novo, né? Mas você
olhar bem por que que você está fazendo isso, aonde você quer chegar. Então, ter essa visão de propósito, criar o seu portfólio, né, de inovação, o que que a gente quer fazer, como a gente quer fazer. Muitas empresas acabam trabalhando muito bem com uma inovação aberta, com outras empresas, né? Outras acabam buscando fazer um intraempreendedorismo, né? E o que também pode ser um incentivo bem interessante, né? Tive empresas que têm muito sucesso de fazer um hackathon interno no seu final de semana, que resolvem grandes problemas operacionais. Mas é por quê? Porque ela tem um propósito muito bem determinado, o que que ela quer resolver, como que ela quer trabalhar aquilo, né? Falando que hackathon é a solução, né? Mas eu estou dando um exemplo. Mas a gente vê tem empresas, vou pegar só um exemplo clássico aqui, um exemplo legal que a gente fez. A gente trabalhou com a Fiergs e tinha um desafio lá da indústria farmacêutica. Aí vieram algumas indústrias e trouxeram lá, olha, a gente precisa resolver, isso aqui é a nossa dor. E aí a gente começou a analisar e viu, dentro do programa ali que foi executado, uma aceleração, que uma única startup não ia resolver o problema deles. E aí nenhuma empresa grande ia conseguir resolver sozinha. E eles começaram a se unir, trouxeram algumas coisas. No final do programa, eles descobriram que 3 startups resolviam os problemas deles. O que é que eles fizeram? Criaram uma estrutura ali de uma operação, uma joint venture, onde as 3 startups resolviam o problema para eles, né? E isso poderia depois virar até uma grande startup, poderia ser adquirido, uma estrutura, né? E aí o que que a gente percebeu com isso? Dentro de casa eles não conseguiam resolver sozinho. Quando eles trouxeram até um concorrente para discutir aquilo, fazer aquela inovação aberta, levar para uma estrutura de inovação mesmo, que a gente acabou operacionalizando ali com eles, testaram, seguiram todo esse modelo e no final acabamos até com essa visão aberta, com essa open Sim. mind mesmo, de avaliar que, puxa, talvez uma solução só não vai resolver. Juntando os 3, acabou resolvendo o problema. Então você acha que a inovação aberta ela também está evoluindo num contexto que não é sozinho também que se resolve a dor da indústria, tanto no lado do corporate com o mercado, né? Então o mercado tem que também olhar entre eles e falar assim, a nossa dor é conjunta para resolver e também quem faz a solução também tem que ser resolvido de maneira colaborativa e conjunta. Eu vejo que aí, por que o propósito é importante? Que Uhum. quando você sai e vai trazer o teu concorrente, outros players e tudo mais, você não está só resolvendo um problema seu, você está resolvendo um problema do segmento, você está resolvendo um problema de área. E aí, com isso, você tem que se abrir. Então, a inovação aberta pode te ajudar a ter essa visibilidade. Mas, como eu disse, tem empresas que se trabalham bem nesse modelo, tem outras que trabalham com modelos fechados, mas também muito bem estruturados, né? Mas o que que a inovação aberta traz? Eu acho que, assim, a aceleração, né? É muito rápido entender o que é que está acontecendo no mercado, quem está resolvendo o quê, quem está atuando bem, quem ainda está na ideação, quais são os grandes desafios. Então, essa visibilidade fica muito clara e rapidamente você consegue estruturar, e como a gente falou aqui de programas de aceleração, né, de inovação, que ajudam a entender quem está atuando. E o que é legal é que a gente não é só uma coisa local, né? Então a gente pode trazer isso até para o global, né? Então a gente pensando até resolvendo problemas assim, né? Não é à toa Não Curitiba. somente problemas de Curitiba, mas Isso. Curitiba resolvendo problemas junto com outras cidades, né? Porque a expertise também da agência Curitiba não é somente o método Curitiba, vamos dizer assim, né? De trazer isso para mim. Achei muito bacana essa reflexão. Acho que a gente consegue fazer essa união de uma maneira espetacular, de impacto mesmo para o mercado, atingir de fato segmentos, não somente as empresas especificamente, mas todos os segmentos em geral, né? E eu acho que cabe aí o fechamento aí, uma reflexão da agência, Nicolas. O que você Vou você começar. imagina de futuro? Vou começar, daí eu vou pedir para o presidente aí continuar, que eu sei que ele tem as ideias de fechamento. Gancho, porque nós estamos trabalhando em conjunto já 7, 8 meses, já não tenho noção por aí. E a construção foi muito bem, digamos assim, está sendo um belo desafio. Colocar uma rota distinta numa empresa que nasceu para atender, né, demandas do governo municipal voltadas para o mercado, e agora pensar em atender as demandas do mercado direto para o mercado é uma visão distinta, mas que simplesmente ela está, ou simplesmente de uma forma de dizer, mas ela está ampliando o escopo, ela está melhorando o escopo, ela está aprofundando, e essa nova etapa é um desafio. Então,
sou bem sincero em dizer, eu acredito muito nessa mudança, eu acredito muito nessa novidade. Eu vejo que é uma etapa que não tem volta, ela é uma etapa necessária, é fundamental, ela é uma demanda própria da cidade, uma demanda própria do ecossistema, é uma demanda própria que agora vem complementar, inclusive, o que nós fazemos para a prefeitura na parte de empreendedorismo e inovação. Então, ela só vem complementar e melhorar aquilo que estamos fazendo. Então, nesse ponto, passo a bola para o Sidney, porque eu só vejo que o crescimento de novos negócios vem a partir desse fortalecimento que nós temos já hoje do ecossistema maduro. Ela só vai se fortalecer. Então, bola para o meu colega. Daria para falar bastante coisa, né? Tem muitas novidades. Então a agência vem já desde antes da minha entrada, enfim, fazendo um trabalho todo, né? Então de transformação, algumas mudanças, né? Novos componentes, justamente melhorando, ampliando a equipe, né? O corpo de colaboradores mesmo, contratando outros, inclusive com algumas consultorias e também desenvolvendo parcerias, que esse é o grande mote, né? Então tem aqui a parte comercial, tem outros coordenadores trabalhando, né? Inovação aberta, enfim, tudo que a agência já vinha fazendo, mas ampliando a atuação, mais uma vez, né? Reforçando, um bom comercial, a parte de abordagem aí desse mercado mais corporativo, né? Empresas falando bem diretamente. Então, a parte que vai caber aqui a mim e que a gente vem desenvolver, amanhã a gente vai fazer o lançamento oficial, que é a transformação digital nas corporações, né? A inovação corporativa no Vale do Pinhão. Então, trazer uma metodologia já consagrada e fazer com que isso abra um novo mercado aí. Então, a gente deixa talvez um mote aqui para uma nova conversa, e tem muita coisa nova aí para acontecer, e eu creio que não só esse, né, mas outros projetos que vão ser apresentados amanhã oficialmente, de aceleração de startups, né, que estão ali dentro de inovação aberta também, enfim, também não deixando para trás, né, um trabalho em cima do que já vem se fazendo, né, que tenha esse apelo mais governamental, municipal, enfim, tem novidades aí também. Tem um trabalho enorme para se fazer e a agência vem fazendo a lição de casa, né? As coisas vão se construir aí, e aí a parceria com o Fred, com a Moa, vai complementar e ajudar a gente, né, a decolar, acelerar isso tudo. Show de bola. Fred, seu fechamento, sua reflexão final, assim, sobre tudo isso. Eu vejo que quais são os ecossistemas que estão evoluindo, crescendo, são justamente esses ecossistemas que têm esses pilares que a gente está vendo, né? Dados abertos, né? Criando laboratórios de dados, AI, né? E dentro dessa linha, onde a gente tem essas parcerias, né? E realmente fazendo um Open Gov, né? Então, o que a gente vê? Só que o ecossistema funciona bem quando as startups, né, vêm buscar testar modelos, trabalhar isso e buscar oportunidades de mercado junto com a indústria, mas através da operacionalização de um player aqui que consegue juntar todo mundo, né, que é o papel interessante que a gente vê que a agência sempre faz isso muito bem, né, então trabalhar essa questão, a gente conseguir rodar grandes programas que garantam que a gente estrutura a startup, cria uma governança e que no final ela se transforme numa empresa e que, né, gera nota fiscal, né, que também é uma coisa importante, mas também uma questão importante que ela cresça, desenvolva, e tem um ponto que a gente quase não falou aqui, mas também a gente desenvolver os profissionais. Porque quando a gente olha para a startup acelera o profissional muito rápido. Então, todas as questões que ele trabalha, a gente prepara pessoas para o mercado, né, como um todo também, né? Então, muitas vezes pode não ser um empreendedor, mas ele vai fazer um intraempreendedorismo dentro de uma grande empresa, né? Então, eu acho que também, então o ecossistema funciona todo dessa forma. A academia ajudando a trazer, né, a expertise, né, da graduação, pós-mestrado, doutorado, né, junto com esse pessoal, muitas vezes uma grande empresa ajudando a fazer uma tese, a gente transformar um pesquisador no empreendedor. Então, acho que tudo isso funciona muito bem e a partir daí a gente começa, quando essas engrenagens são bem alinhadas, a gente começa a estruturar um modelo e a gente já vê no Brasil inteiro, acho que coisas que a gente provavelmente vai ver agora, interessante, a gente criar grandes centros verticalizados aqui, né, na área de indústria, né, e saúde, né, e tudo mais que a gente já comentou aqui, né? Então, temos um grande time se formando, Enorme. grandes parcerias, novas alianças se ressignificando, Exato. novos momentos que
quem estiver em Curitiba, aperte o cinto, que novas emoções virão. Vamos viver a nossa cidade aí, vamos viver nossos próximos anos aí com muitas novidades Teremos. para o mercado, para as grandes, médias, pequenas empresas, para o empreendedor, para o startupeiro e assim por diante. Show de bola. Obrigado, Fred. Obrigado, Sidney. Obrigado, Nicolas. Um grande abraço. Até mais, pessoal. Obrigado a Obrigado, vocês. gente. Obrigado a Até todos. mais. Até mais.